vez eu escolhi explicar as regras de Citadels. Citadels é um jogo que foi publicado originalmente em 2000, é um jogo de Bruno Faidutti, que é um autor francês. Ele foi publicado pela primeira vez como Ohne Furcht und Adel, em alemão, pela Hans im Glück, e logo na sequência pela Fantasy Fly em língua inglesa como Citadels. A versão que existe no Brasil, vendida pela Galápagos, é uma tradução das regras inglesas da versão da Fantasy Fly, que é essa aqui que eu vou usar inclusive na demonstração. Por que eu estou falando das regras inglesas e regras alemãs? Aí tem uma parte interessante da história. Quando o jogo foi publicado pela primeira vez na Alemanha, o pessoal que fez o manual esqueceu de uma regra. O jogo acabou fazendo muito sucesso e aí o autor pegou e resolveu que ele não iria alterar essa regra, já que o jogo funcionava bem sem ela. Porém, quando ele licenciou o jogo para a língua inglesa, ele fez questão de que o jogo tivesse como ele tinha originalmente planejado. Então as regras que se usam nos países europeus são ligeiramente diferentes das regras usadas nos países ingleses. A gente vai usar as regras americanas, então é a regra, vamos dizer assim, original, pensada pelo autor. Porém, no final do vídeo eu vou explicar qual é a diferença da regra alemã, ok? Interessante desse jogo aqui é que o autor, inclusive no manual, tanto no manual em inglês quanto no manual alemão, o autor ele pega e agradece a um outro autor de jogos, o Marcel André Casasola Merkel. Por que ele agradece? Porque o mecanismo principal usado no Citadels era um mecanismo alterado de card drafting, que é você pegar uma carta e passar as outras para o próximo jogador, que foi copiado, literalmente copiado de um jogo que chama Ferreta, um jogo de cartas para 4 jogadores, que ganhou o jogo de carta, o prêmio de jogo à la carte, que é um prêmio para jogos de cartas na Alemanha. Então, o Bruno Faidutti ele pegou esse mecanismo do Ferreta e implantou no Citadels. E agradeceu ao autor por ter inventado o mecanismo principal que faz o Citadels um jogo tão bom. Ok? Bom, em Citadels você é o dono de uma cidade, você é vamos dizer assim, o prefeito ou administrador de uma cidade, e você quer ver ela prosperar. Como é que você vai fazer isso? Através de contratar diversos personagens diferentes ao longo do jogo, cada um com sua habilidade especial, para que você possa pegar e fazer construções específicas ou distritos específicos na sua cidade. Quem construir 8 distritos primeiro, termina o jogo, e aí a gente vai contar ponto. Ganha o jogo quem tiver mais ponto no final. Cada distrito, cada construção que você traz à sua cidade, ela tem uma quantidade de pontos diferente. Então não necessariamente quem termina com 8 construções ganha, embora tenha lá uma pontuação adicional por você ter terminado primeiro o jogo. Mas a gente chega nisso lá no final das explicações, ok? Bom, para a gente começar a jogar Citadels, primeiro a gente tem que separar os componentes. O que vem no jogo? Um monte de pecinhas que representam o ouro, né? E uma porção de cartas diferentes. A primeira carta interessante é a carta da coroa. Na carta da coroa você usa para representar quem é o jogador inicial daquela rodada ou o rei daquela rodada. Além disso, você tem uma série de resumos, um entregue para cada jogador, para ele ter uma ideia de como é que funciona o andamento de uma rodada e dos papéis dos personagens. Além disso, você tem os personagens. Então os personagens aqui, você vai ter 8 personagens diferentes, e veja só, eles são numerados aqui de 1 até 8, ok? E aí o que é interessante é que você vai ter 2 sets de personagens, um que vai de 1 a 8 e um outro que vai de 1 a 9 e que tem uma estrela aqui no canto dele. Esses personagens que vão de 1 a 9 são da expansão Dark Cities, a Cidade Sombria. Ela pode ou não ser utilizada. As regras iniciais que eu vou explicar só usam os 8 personagens principais. Eu vou explicar como é que funciona jogado com o Dark Cities depois, ok? Então esses com estrelinha ficam por enquanto de lado, fora do jogo. Além disso, você tem as construções.
As construções, ou as cartas de distrito, como está traduzido no manual, mostram o que a gente vai poder construir na nossa cidade. Da mesma forma como os personagens, existem algumas cartas de distrito que têm uma estrela aqui, elas também fazem parte da expansão da Cidade Sombria, eu vou explicar elas mais adiante. Ok, as primeiras cartas que você tem que conhecer para poder jogar Citadels são as cartas de distrito. As cartas de distrito, elas são as cartas, como eu falei, que você vai poder construir para expandir sua cidadela e, consequentemente, ganhar o jogo. E elas têm algumas características interessantes que são iguais em todas elas. A primeira coisa é uma quantidade de moedas que é mostrada aqui no canto dela, que ao mesmo tempo é a quantidade de moedas que você teria que pagar para poder construí-la na sua cidadela, e também a quantidade de pontos que essa carta vai valer ao final do jogo. Além disso, as cartas têm também uma característica que mostra que tipo de carta ela é, que é representado pela cor nessa esfera que tem no canto inferior dela. As cartas amarelas, elas são as cartas nobres, e elas vão trazer renda para quem for o rei da jogada. Isso é fácil de se notar, porque a cor dela vai ser exatamente a cor que tem no número da carta do rei. Da mesma forma, as cartas azuis são as cartas religiosas, e elas vão trazer rendas para o bispo. As cartas verdes são as cartas de negócio, e elas trazem renda adicional para o comerciante. As cartas vermelhas fazem a mesma coisa, são prédios militares e trazem rendas para o mercenário. As cartas roxas, elas não trazem uma renda especial para ninguém, e elas são construções, em geral, note, mais caras do que as demais construções que tem em jogo. As mais caras construções são as roxas. Por quê? Elas têm sempre um texto adicional aqui, que muda alguma regra ou traz alguma vantagem para quem tiver essa carta construída na sua cidadela. Então a gente vai ter que dar uma explicadinha em cada uma delas posteriormente. Ok? Bom, para começar a jogar, cada jogador vai receber 2 moedas, ok? Todas as cartas de distrito são embaralhadas em um monte, e o monte é deixado fechado ao alcance de todos os jogadores, e cada jogador recebe 4 cartas que ele vai manter na mão fechadas, só ele vê, os demais jogadores não. Ok? Além disso, um jogador inicial é definido. As regras dizem que o jogador inicial é o jogador mais velho. Eu uso outras formas de definir o jogador inicial, talvez num outro vídeo a gente pegue e fale sobre isso. Enfim, um jogador inicial é definido, e cada jogador 4 cartas de distrito e 2 moedas. Aí nós vamos pegar todos os 8 personagens e embaralhá-los, ok? Um desses personagens é colocado fechado em cima da mesa, sem ninguém saber qual personagem ele é. E aí, dependendo da quantidade de jogadores, alguns personagens são colocados abertos na mesa. A quantidade de personagens colocados abertos na mesa, ele consta numa tabela que está na página 3 do manual. Então aqui diz o número de jogadores e quantas cartas abertas são colocadas na mesa. Ok? Se a gente estiver jogando de 4 a 7 jogadores, a gente vai fazer isso. Existe uma variação adicional quando a gente joga com 3, com 2 jogadores. Para jogar com 8 jogadores, a gente precisa da expansão da Cidade das Sombras, que vem no final das regras. Então digamos que eu esteja jogando em 4 jogadores, segundo a tabela, 2 cartas são colocadas abertas na mesa. Ok? Das demais, me sobraram 5 cartas. O jogador inicial, vai olhar quais são as cartas e ele escolhe qual que ele vai querer usar nesta rodada. Digamos que eu quero usar esta aqui. Eu deixo isso aqui para mim. As outras 4 cartas eu passo para o próximo jogador, que vai fazer o mesmo. Ele vai pegar das cartas que chegaram para ele, escolher uma para ele utilizar e passa as outras 3 adiante. O terceiro jogador vai escolher uma para ele utilizar e passa 2 adiante. O último jogador vai receber 2 cartas, ele escolhe qual que ele quer e a última carta é deixada fechada também no centro da mesa. Ok?
Isso faz com que ninguém na mesa tenha como saber qual carta algum outro jogador pegou. Como só o jogador inicial sabe qual é a carta que está aqui, que foi aberta primeiro fechada, porque ele olhou todas as demais, ele sabe o que ele pega, mas dali para diante todo mundo tem pelo menos 2 cartas ou 3 que poderia ter sido escolhida. Então você não tem como manter o tracking do que cada um pegou, mas você consegue, dependendo de como é que está o jogo, você consegue ter uma ideia do que cada um poderia ter pego e jogar de acordo com isso. Ok? Só tem um detalhe importante, que é o seguinte: o rei que está aqui, se porventura você coloca uma carta fechada aqui e uma das cartas que sair aberta for o rei, você deve pegar todas as cartas de novo e repetir o processo, ok? O rei nunca pode ser uma das 2 ou uma das cartas que estarão abertas no meio da mesa. O rei sempre tem que estar entre as cartas que são desconhecidas. Ele pode até estar aqui como uma carta fechada, mas ele estaria entre o pool de possíveis escolhas dos jogadores. Ok? Ok. Assim que você distribuiu os personagens, ou seja, cada jogador escolheu qual personagem ele vai utilizar nessa rodada, o personagem que no momento tiver a coroa, ou seja, o personagem que for momentaneamente o rei, ele vai pegar e chamar os personagens em ordem. Qual é essa ordem? Essa ordem é a ordem que está mostrada nos valores que estão ali em cima dos personagens, de 1 até 8. Ok? Para o rei não se perder, uma coisa que ele pode fazer é pegar o manual e, da página 7 em diante, da 7 até a 8, você tem todos os personagens, os 8 personagens em ordem. Então o rei vai começar chamando, por exemplo, o assassino. Quem tiver escolhido o personagem do assassino, se é que ele foi escolhido, realiza a sua ação. Daí, depois da ação do assassino, ele vai chamar o ladrão. O personagem que tiver escolhido o personagem do ladrão realiza a sua ação, e assim por diante, passando por todos os 8 personagens. Se quando o rei chamar um personagem, ele não tiver sido escolhido, simplesmente ele pula para o próximo personagem. Detalhe importante: se você chamar o teu personagem, mesmo que você não quiser realizar a ação, você é obrigado a fazê-la. Ok? Você não pode dizer que não tem o personagem chamado. E como é que funciona a ação na sua rodada? Aí você tem aqui a sua carta resumo, cada um tem uma carta resumo que mostra como funciona uma jogada. E a jogada é bem simples. A primeira coisa a fazer, você tem uma opção. Ou você vai pegar 2 moedas a mais e acrescentá-las às moedas que você já tinha, ou você vai pegar 2 cartas do monte de compra, olhar quais são, escolher uma para ficar com você e a outra você descarta no monte de descarte aberto. Ok? Primeira coisa então, ou dinheiro ou cartas. Segunda ação, você pode, entre as suas cartas de distrito que estão na sua mão, escolher uma delas e construí-la na sua cidadela. Lembrando que quem construiu 8 cartas primeiro acaba o jogo. Para você construir, você baixa a sua frente aberta, pagando o custo em moedas que ela tem, conforme eu expliquei as cartas. Adicionalmente, essas duas ações essas 2 ações e em qualquer momento da sua jogada, ou seja, antes de você fazer qualquer coisa, durante suas 2 ações ou depois das suas ações, você pode utilizar a habilidade especial do personagem que você escolheu. Cada personagem tem uma habilidade especial única que faz com que, como você vai trocar de personagens ao longo das rodadas, faz com que cada rodada você faça uma ação diferente. Ok? E é isso que eu vou explicar agora. Quais são as ações de cada um dos personagens. O primeiro personagem, o personagem número 1, que é o primeiro a ser chamado pelo rei, é o assassino. Quando o assassino é escolhido, além dele realizar a ação dele, em algum momento ele vai dar o nome de algum dos outros 7 personagens que ainda estão em jogo. O personagem que ele escolheu é assassinado. Ou seja, o personagem que ele escolheu não vai realizar ação alguma no jogo. Porém,
Digamos que eu seja o assassino e escolhi assassinar o bispo, que por acaso estaria aqui com o jogador ao meu lado. Quando eu digo que eu vou assassinar o bispo, o jogador ao meu lado ele não vai falar que ele é o bispo. Ele simplesmente vai ficar quieto. E quando o rei chamar o bispo, ele não revela que ele é o bispo. Ou seja, ele continua com a carta fechada até o final do jogo, até o final da rodada, que aí sim nós vamos descobrir que ele tinha sido o jogador assassinado. Ok? Beleza. O próximo jogador é o ladrão. O ladrão, ele escolhe um personagem que não seja o assassino, nem o jogador nem o personagem que o assassino resolveu assassinar. E esse personagem vai ser roubado, ok? Quando esse personagem for chamado, digamos que o ladrão escolheu novamente o bispo. Se o bispo tivesse em jogo e fosse chamado, o bispo se revelaria e antes de começar a jogada, todo o dinheiro que o bispo porventura tiver passa a ser do jogador que tem o ladrão. O terceiro personagem é o mago. O mago é o seguinte, ele vai escolher um jogador qualquer e trocar todas as cartas de mão que ele tiver, ou seja, todas as cartas de distrito que ele tiver, com todas as cartas de distrito que o oponente que ele queira tenha. Note que o que eu falo aqui é um oponente, ele não está escolhendo um personagem, ele escolhe um outro jogador. Por exemplo, eu posso dizer, esse jogador aqui eu quero trocar as cartas de mão com ele. E aí vem uma coisa interessante. Digamos que o jogador com quem eu troquei cartas tenha 3 e eu só tenha uma. Eu dou todas as que eu tenho, uma, e ele vai me dar todas as que ele tem, as 3 que ele tem. Então podem ser trocadas quantidades diferentes entre jogadores. Uma segunda opção de poder dele é o seguinte, eu não quero trocar com jogador nenhum porque eu acho que nenhum jogador tem cartas que me interessam. Então eu posso simplesmente pegar uma quantidade qualquer de cartas da minha mão que eu não queira, digamos 3, e jogá-las fora. E em troca eu compro 3 cartas novas direto do monte para minha mão. Ok? O próximo personagem a ser chamado é o próprio rei. A habilidade do rei é, primeiro, ele vai ganhar uma moeda para cada carta amarela que ele tenha na cidadela onde ele se encontra. Ou seja, para cada carta nobre que ele tem, ele ganha um dinheiro a mais. Além dos 2, que se ele escolher ganhar dinheiro como primeira parte da ação, além dos 2 que ele já vai ter ganho. Além disso, o jogador que escolheu ser o rei, ele passará a ter a coroa de jogador inicial. E a partir de então, ele começa a chamar os demais personagens. Além disso, ele, como jogador inicial, vai ser o responsável por embaralhar e começar a distribuir os personagens nas próximas rodadas. Aí tem uma regra interessante. Se o rei for o personagem que foi assassinado pelo assassino, quando o rei for chamado, ele não irá se revelar. Porém, quando terminar toda a rodada, ele vai mostrar que ele era o rei, foi assassinado e receberá a coroa póstumamente. Ou seja, ele tornar-se-á o jogador inicial da próxima rodada, porém ele perde a rodada atual. O próximo jogador a ser chamado é o bispo. O bispo ele tem uma habilidade semelhante à do rei para os prédios azuis, os prédios religiosos. Ele vai ganhar uma moeda adicional por cada prédio religioso, cada prédio azul que tenha na cidade dele. Adicionalmente, se você tiver o bispo, você está com uma proteção do clero. Ou seja, a sua cidade está protegida e nenhuma carta de distrito presente na cidade vai poder ser destruída pelo soldado. Eu já vou explicar o soldado daqui a pouco. A próxima carta a ser chamada pelo rei é o comerciante. O comerciante, ele primeiro, após você escolher qual a primeira ação que você quer e realizar, você recebe uma moeda adicional. Então se você tiver escolhido receber 2 moedas, você vai receber uma a mais. Se você tiver escolhido comprar 2 cartas e ficar com uma, você recebe uma moeda a mais. Além disso, ele, conforme o bispo e o rei,
recebe também uma moeda a mais para cada construção verde, construção comercial que você tenha na sua cidadela. Ok? Na sequência, a próxima carta é o Arquiteto. O Arquiteto, após você ter realizado sua primeira ação, você pode comprar mais 2 cartas de distrito para sua mão e ficar com as 2. Ok? Além disso, o Arquiteto tem uma habilidade especial adicional que permite que você construa 3 cartas de distrito na sua rodada, quando normalmente qualquer um poderia construir apenas uma. Isso faz com que, se você tiver o Arquiteto na sua última rodada, você consiga, eventualmente, terminar o jogo com mais do que 8 construções de distrito na sua cidadela. Ok? A última carta a ser chamada é o Mercenário. O Mercenário tem 2 habilidades interessantes. A primeira é, como o Bispo, o Rei e o Comerciante, ele recebe uma moeda a mais para cada construção vermelha, construção militar que ele tiver na cidadela dele. Só que além disso, ele pode atacar uma cidade vizinha e destruir uma carta de distrito qualquer da cidade vizinha. Para fazer isso, ele vai pagar o custo que aquela carta teve, menos uma moeda. Ou seja, se a carta custava 3 moedas, ele vai pagar 2 moedas e destruir aquela carta. Se a carta custava uma única moeda, ele pode destruí-la sem pagar absolutamente nada. Ok? A única exceção são as cartas da cidadela onde tiver o bispo. O bispo está protegendo ela conforme a habilidade dele e aí ela fica imune à ação do mercenário. Ok? Esses seriam os papéis dos personagens. Assim que todos os personagens são chamados pelo rei e realizam as suas ações, a próxima rodada é preparada. O rei atual, se ele mudou de mão, ele vai pegar todos os personagens, reembaralhá-los, tira um fechado, abre uma certa quantidade de abertos, no caso de 4 jogadores seriam 2 cartas abertas, olha as cartas que sobraram, escolhe uma para ele, passa adiante, assim por diante, até que o último jogador vai receber 2 cartas, escolhe uma para ele, a última fechada. O rei chama os personagens, cada jogador realiza a sua ação, e assim o jogo se desenrola até que um jogador tenha construído 8 cartas de distrito em sua cidadela. Assim que o jogador construiu 8 cartas de distrito na sua cidadela, a rodada é jogada até o final e aí nós contamos pontos. Ok? Os pontos, eles também, na sua carta, no verso da sua carta de resumo, existe o que vale ponto. Ok? Basicamente, os pontos são dados, primeiro, pela quantidade de moedas que você gastou nas construções, nas cartas de distrito que estão na sua cidadela. Além disso, se você conseguir ter na sua cidadela pelo menos uma carta da cada cor, ou seja, uma carta de cada uma das 5 cores diferentes que existem, você recebe adicionalmente 3 pontos. Se você foi o jogador que startou o final do jogo, ou seja, o jogador que construiu 8 cartas de distrito primeiro, você vai receber 4 pontos adicionais, e qualquer outro jogador que na mesma rodada tenha conseguido chegar a 8 cartas de distrito recebe adicionalmente mais 2 pontos de vitória. Quem tiver a maior quantidade de pontos de vitória, ganha. Se tiver empatado a quantidade de pontos de vitória, o desempate é pela quantidade de pontos somente nas cartas de distrito que estão construídas na sua cidadela. Se o empate persistir, existe mais de um ganhador, ok? Agora eu vou dar uma visão geral rápida sobre as construções especiais, que são aquelas construções roxas que têm habilidades adicionais, ok? A primeira delas, as primeiras cartas que eu vou explicar são o Portão dos Dragões e a Universidade. As duas eu vou explicar juntas porque basicamente elas são 2 cartas iguais, só com nomes distintos. Essas cartas aqui, elas são cartas que você vai pagar 6 dinheiros, que são as moedas que estão mostradas em amarelo, para construí-las. Porém, no final do jogo, elas valem 8 pontos, então elas valem mais do que você gastou para construí-las. Ok? A Torre do Castelo é uma carta roxa que ela é imune à ação do mercenário, e eu vou explicar mais à frente, do diplomata também.
mesmo que você não tenha o bispo na sua cidade. A forja permite que, uma vez por rodada, você pague 2 moedas para comprar 3 cartas de distrito, ok? Então ela permite que você compre cartas de distrito. A Grande Muralha protege sua cidade. Ela faz com que, se o mercenário for querer destruir uma cidade, uma carta de distrito sua, ele tenha que pagar 1 moeda de ouro a mais do que normalmente ele pagaria, ok? Próxima carta, o laboratório. O laboratório, ele permite que você, uma vez por rodada, jogue fora uma carta de distrito da tua mão, jogue no descarte, e em troca disso você recebe um dinheiro. E aí existem 2 cartas interessantes para compra. A biblioteca permite que você, se na tua primeira ação você escolher comprar cartas, você vai pegar 2 e você fica com as 2, não tem que descartar nenhuma das 2. Já o observatório, ele permite que você compre não 2 cartas, mas sim 3 cartas, se você escolher compra de cartas como tua primeira ação. Das 3 cartas, você escolhe qual você quer ficar com você, e as outras 2, ao contrário da ação normal, que seria descartada aberta, você vai pegar as outras 2 e colocar fechadas embaixo do baralho, ou seja, elas não saem do monte de compra, elas só vão lá para a base dele. A próxima carta é a Escola de Magia. A Escola de Magia, a cada rodada, no início de cada rodada sua, você pode dizer qual é a cor que ela assume. Isso faz com que, por exemplo, se eu tiver o Bispo, eu posso dizer que essa carta vai ser nesta rodada azul, ou seja, ela vai me trazer 1 moeda por eu ser o Bispo. Se eu tivesse o Rei, poderia transformar ela em amarela e assim por diante, ou seja, rodada a rodada, ela vai valer a cor que melhor lhe aprouver. O cemitério, ele permite o seguinte: sempre que o mercenário destruir uma carta e jogá-la no descarte, você pode imediatamente pagar 1 dinheiro para o banco, para que essa carta não vá para o descarte e venha para a tua mão, ok? E aí, posteriormente, você vai poder construí-la pagando o custo dela. E por último, a Cidade Assombrada. A Cidade Assombrada, você vai dizer qual é a cor que a Cidade Assombrada irá assumir no final do jogo. Para quê? Para que você consiga um set, por exemplo, de 5 cores distintas e ganhe um bônus de 3 pontos adicionais. Ok? Só tem um detalhe. A habilidade dela não vale se ela foi construída na última rodada. Ok? Simples assim. Basicamente o jogo base é isso para 4 a 7 jogadores. Aí vem as exceções. Se você tiver em 7 jogadores, quando você pegar e embaralhar os 8 personagens, você irá embaralhá-los, um fechado, nenhum aberto. Os 6 primeiros jogadores vão escolher 6 cartas e o último jogador vai receber uma única carta. Esse último jogador vai pegar essa última carta, junto com a carta que ficou fechada no meio da mesa, olhar as 2 e escolher qual das 2 ele quer para ele e a outra volta para o centro da mesa. Essa é a variação para 7 jogadores. O drafting, a distribuição das cartas é feita dessa maneira. Para 4 e 3 jogadores, cada jogador vai pegar 2 personagens. E a distribuição é feita um pouquinho diferente. Da seguinte forma. Se você estiver jogando então com 2 jogadores, você vai embaralhar o rei. Quem estiver jogando com o rei vai embaralhar as cartas. A primeira carta vai ser colocada fechada no centro da mesa e das demais cartas ele escolhe uma que ele vai querer utilizar. As 6 cartas restantes são passadas para o próximo jogador. Esse outro jogador vai fazer o mesmo processo, ele vai pegar e escolher com qual carta ele quer jogar. E das demais cartas ele escolhe uma que vai sair do jogo e vai ser colocada no centro da mesa fechada.
Sobram 4 cartas, elas voltam para o jogador inicial. O jogador inicial escolhe qual carta ele quer e uma carta que sai do jogo. E por último, passa as 2 cartas restantes para o segundo jogador. O segundo jogador de volta escolhe dessas 2 qual que ele vai utilizar e uma vem para o centro da mesa. Ou seja, eu vou ter 4 cartas fechadas no centro da mesa e cada jogador vai ter 2 personagens. Em 3 jogadores a técnica é similar. Porém, o jogador inicial embaralha as cartas, uma fechada sai de jogo, das demais ele escolhe qual que ele quer e passa as 6 restantes para o segundo jogador. O segundo jogador vai dessas 6 escolher uma e passa as 5 restantes. O terceiro jogador, da mesma forma, escolhe qual que ele quer e as 4 restantes voltam para o primeiro jogador, que escolhe uma segunda carta. Da mesma forma, o segundo jogador escolhe uma segunda carta, o terceiro jogador escolhe uma terceira carta e a última carta que sobra fica fechada no centro da mesa. Ou seja, em 3 jogadores você vai ter 2 cartas fechadas e cada jogador com 2 personagens. O rei começa a chamar os personagens e quando chamar um dos teus 2 personagens, você abre ele, mostra quem ele é e realiza a ação. O dinheiro que um personagem tiver ganho ou perdido vale para os 2. Isso faz com que você possa ter algumas combinações táticas para utilizar um ou outro personagem em combinação. Por exemplo, o primeiro para ganhar mais dinheiro, para o segundo poder construir mais alguma coisa, eventualmente pegando talvez um comerciante e um engenheiro, por exemplo. Ok? O jogo é isso, inclusive suas variações para 2 a 7 jogadores. Com isso você já tem uma jogabilidade muito boa, um jogo excelente, dura mais ou menos 1 hora. Tá? Bom, o jogo é simples assim, muito fácil de ser jogado, assim que você começa a jogar você já pega o jeito dele. Fora isso, existe ainda uma regra importante no jogo, é que ninguém pode ter 2 construções iguais na sua cidade ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu tenho uma torre do castelo é uma que existem 2 cartas iguais no jogo, eu não posso ter uma segunda torre do castelo construída na mesma cidadela. Tá? Eu só posso ter uma carta de cada tipo, de cada nome, de cada título na minha cidadela. Com essa última regra, a gente termina a explicação do jogo básico e da expansão da Cidade das Sombras. E agora, como prometido, eu vou explicar o que mudava na regra alemã. Eu justamente deixei esta última regra para o final, porque ela é a que muda. Na regra americana, você não pode ter 2 construções iguais na mesma cidade. Na regra alemã, você pode ter 2 construções iguais na mesma cidade. Inclusive, uma das cartas adicionais da Cidade das Sombras é, deixa eu ver se eu acho ela rápida aqui, a Pedreira. A Pedreira, quando você usa as regras americanas, ela permite que você tenha uma segunda carta igual na sua cidadela. Se você estiver jogando com as regras alemãs, a Pedreira faz uma coisa diferente. Ela faz com que cada carta igual que você baixe na sua cidadela tenha um custo 1 mais barato. Porque essa regra que a Pedreira quebra na edição americana, ela já é diferente na edição alemã. Ok? Além disso, existem 2 personagens que têm uma regra ligeiramente alterada na versão alemã. Que são o comerciante e o arquiteto. Na versão americana, e consequentemente na tradução para o português, você pode realizar a habilidade deles após ter escolhido uma ação, ou seja, após você ter pegado dinheiro ou comprado cartas. Na versão alemã, a habilidade desses 2 personagens está válida a qualquer momento, ou seja, mesmo antes de você ter feito qualquer ação. Isso significa que o comerciante, antes de qualquer coisa, ele recebe um dinheiro. Fora isso, ele ainda pode escolher a ação. E já o arquiteto, para o arquiteto isso muda drasticamente a situação.
Na versão americana, a versão americana, eu teria que escolher entre dinheiro e 2 cartas e ficar com uma, e após isso eu compraria mais 2 cartas, que é a habilidade dele. Na versão alemã, eu poderia, antes de fazer qualquer coisa, comprar 2 cartas. E a partir de então, como eu já vou ter comprado 2 cartas, aí eu poderia escolher se eu quero tentar a sorte para vir mais uma carta na minha mão, ou se eu preciso de dinheiro para construir as 2 cartas que já vieram na minha mão. Então isso muda um pouco o jeito como você pode jogar com o arquiteto. Ok? Fora isso, o jogo permanece basicamente o mesmo em ambas as versões. Bom pessoal, essas foram as explicações das regras para o Citadels. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo. E eu recomendo, se vocês tiverem uma oportunidade, jogar o jogo que deu origem a esse card drafting, a essa distribuição de cartas, que é o Ferreta.